satisfeito. Hebreus 12, 1 e 12. Dizem assim esses versículos: assim, nós que temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado todo o embaraço que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. O versículo de número 12, repetindo o 12. Portanto, levantem suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de ler a palavra de Deus, e o privilégio de receber do Espírito de Deus, não do mensageiro, mas do Espírito de Deus, a aplicação desta palavra no seu coração. Pede isso a Deus nessa noite. Pai, nós somos gratos a Ti, nós Te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Ó Deus, assim como o Espírito Santo é o autor dessa palavra, assim como Ele inspirou homens a escreverem a Tua palavra, somente Ele sabe qual é a Tua intenção, somente Ele sabe interpretar esta palavra aos nossos corações. Por isso, ó Deus, mesmo limitados, mesmo humanos, nós pedimos que em nome de Jesus, Tu estejas colocando a Tua mão de poder, dando-nos o entendimento, ajudando-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, ajudando-nos a crescer no conhecimento e na graça nessa noite. Por isso, nós oramos a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você durante alguns minutos sobre sem desanimar. Quem em algum momento da sua vida, em alguma circunstância, já se sentiu desanimado aqui? Levante a mão aí. Glória a Deus que eu não sou o único, olha que bênção. Eu fico feliz em saber que você também sofreu, que você também já quis desistir, que você também já quis olhar para trás, que você também já sentiu os calos do arado, que você já sentiu os espinhos da vida. Mas eu quero pensar juntamente com você sobre sem desanimar. Na realidade, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós podemos entender que no reino de Deus, as lutas são abundantes. O reino de Deus, ou aqueles que estão inseridos no reino de Deus, têm lutas constantemente. Os ataques adversários, eles são diários. Todo dia é dia de lutar. Talvez você já pensou em experimentar: Senhor, me dá uma fé invejável, me dá uma fé inquestionável, de modo que diante de todos os problemas eu me sinta inabalável. Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, em boa parte da sua vida, isso vai ser verdade, mas todos os dias você vai ser atacado, todos os dias você vai ser visitado por forças opressoras, se é que você tem uma vida ilibada, uma vida de relacionamento sadio com Deus. Isso vai ser uma constante. Se você não tem uma vida sadia com Deus, essas coisas já acontecem e você nem percebe que está numa luta contínua, numa luta ininterrupta, e ao mesmo tempo sem a percepção e, portanto, sem a capacidade de sair logrando êxito nessas lutas. Algumas pessoas algumas armas são colocadas para todas as pessoas, são colocadas ao nosso dispor, se nós queremos viver sem desanimar. Se queremos atravessar os nossos desertos, os nossos mares, as nossas tempestades, se nós queremos atravessar tudo quanto nos advém ao contrário, nós precisamos utilizar dessas ferramentas que a palavra de Deus coloca ao nosso dispor. No capítulo de número 11, o capítulo anterior ao que nós estamos tomando por base, se você encontrar 11:6, você vai ver a palavra de Deus dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque há uma lógica nisso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que se achega a Deus,
no mínimo, ele acredite que Deus pode agir. A fé é, portanto, um dos mecanismos, é, portanto, uma das armas que nós temos para vivermos sem desanimar. Até porque a fé, ela não é pautada naquilo que é visível, naquilo que é aparente, naquilo que é comprovável, aquilo que é palpável. Mas a fé, segundo o relato bíblico, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos, de coisas que nós não podemos ver. Para ter uma vida sem desânimo, é preciso utilizar a fé. Mas também temos uma segunda arma, que a palavra de Deus diz no versículo 1, capítulo 12, assim nós que temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar uma lista infindável de pessoas que andaram com Deus, pessoas que assim como nós também sofreram, pessoas que também pensaram em desistir, pessoas que também pensaram que haviam chegado no final da sua vida, da sua carreira, e em algum momento quis desistir até da própria existência. Nós vamos encontrar no capítulo de número 11, uma infinidade de nomes, e eu quero citar alguns aqui, por reconhecer que os irmãos sabem já a história dessas pessoas. Por exemplo, o profeta Elias, quando ele orou ao Senhor, quando Deus respondeu à sua fé, quando ele utilizou para viver sem desanimar a sua fé, desafiou Baal e os profetas de Baal, Deus respondeu através do fogo que consumiu o holocausto. Depois daquele grande cenário, depois daquele grande espetáculo do céu na terra, a Bíblia diz que ele foi para uma caverna, porque já não estava querendo viver. Agora é interessante como nós caímos em contradição. Ele estava fugindo de Jezabel, porque estava com medo de Jezabel. Ora, se ele queria preservar a sua vida, se ele queria continuar vivendo, ele precisava então matar Jezabel. Ele precisava desafiar Jezabel, dado que ele já havia desafiado Baal e seus profetas, e Deus respondeu a sua oração. Ele agora se esconde como se ele pudesse ser o guardião da sua própria vida, o guardião da sua própria história, ao ponto de Deus dizer: vem para cá que eu tenho 7.000 que nunca se dobraram diante de Baal. Nós vamos encontrar homens como Moisés, que a Bíblia diz que em um dado momento abriu mão, pela sua fé, abriu mão de um relacionamento dentro do palácio de Faraó, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou ser neto adotivo de Faraó, com todas as pompas, com todos os privilégios, para ficar servindo a Deus juntamente com o povo de Deus. Mas nós encontramos este homem, diz a palavra de Deus, que este homem, antes de chegar lá e libertar o povo de Deus, este homem, no momento de fúria, brigando com alguém, ele matou uma outra pessoa. E isso lhe foi um peso por um bom tempo na sua vida. Nós vamos encontrar Abraão, o pai da fé, o homem que utilizava de uma forma muito especial esse mecanismo, esse primeiro mecanismo, essa primeira ferramenta para se sair bem diante de Deus. Nós vamos encontrar Abraão por algumas vezes mentindo acerca de Sara por conta do medo de perder a sua vida, não assumindo Sara como a sua esposa, correndo riscos ele e ela, mesmo sendo o pai da fé. Nós vamos encontrar este homem tendo algumas fragilidades, colocando alguns empecilhos na sua vida, e mesmo assim diz a palavra de Deus que este homem se tornou o pai da fé. Deus fez uma aliança com ele. Nós vamos encontrar o rei Davi. Eu vou parar aqui com a lista de pessoas. Nós vamos encontrar o rei Davi, que diz a palavra de Deus que era tido como a menina dos olhos de Deus.
era alguém muito especial para Deus, alguém por quem Deus tecia um carinho muito especial, alguém que nem mesmo seu pai acreditava que ele pudesse ser escolhido dentre todos os seus filhos, mas alguém que foi escolhido por Deus desde a tenra idade, alguém que mesmo nas suas limitações, Deus dava força para lutar contra leão, contra urso, e aí começar a crescer na intimidade com Deus, até o ponto de matar Golias, e o ponto de se tornar rei de Israel. Mas nós vamos encontrar esse homem também cometendo um adultério na sua vida. Nós vamos encontrar esse homem também cometendo um homicídio na sua vida. Além de ter tido um relacionamento com Batseba, facilitou para que o marido dela fosse a uma das frentes onde Israel estava fraquejando na luta, a fim de que o seu marido morresse e ele não trouxesse sobre ele o peso da culpa de ter assumido a esposa de alguém que era um de seus melhores amigos. Você está vendo que toda essa nuvem de testemunhas, todas essas pessoas que foram grandes no reino de Deus, todas essas pessoas que destacaram, Deus também fez questão de destacar o seu lado negativo, Deus fez também questão de destacar o seu lado deficitário. Deus mostra com isso que eles não eram e não foram e não serão aperfeiçoados sem a nossa história. Nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que eles, sem nós, não eram aperfeiçoados, porque aprove a Deus guardar algo melhor para as nossas vidas. Deus não quer que nós desanimemos, e por isso que a palavra de Deus mostra na vida de todos esses homens e mulheres de destaque. Nós vamos encontrar essas pessoas com o seu lado bom muito elevado, mas nós vamos encontrar essas pessoas também praticando algum tipo de pecado, porém vamos encontrar essas pessoas renunciando ao pecado, essas pessoas voltando para Deus, essas pessoas mostrando arrependimento. Isso nos leva a entender que Deus trabalha na vida não de pessoas perfeitas, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que querem ser aperfeiçoadas pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você já pensou, mas eu tenho alguns pecados, eu tenho algumas deficiências, eu tenho alguns problemas, eu tenho algumas dificuldades, barreiras, eu tenho alguns obstáculos. Deus utiliza pessoas que têm barreiras, obstáculos, limitações. Pessoas que têm limitações, obstáculos, barreiras na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, na vida socioeconômica, em todas as áreas possíveis da vida. Deus trabalha porque Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Ele é Deus. Ele chama à existência as coisas que não existem pelo nome. E Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele utiliza as coisas e pessoas fracas para confundir as fortes. Talvez você já pensou em algum momento desistir, principalmente de um relacionamento maior e mais profundo com Deus. Talvez você já pensou em algum momento na sua vida, parece que quanto mais eu oro, mais as coisas acontecem ao contrário. Parece que quanto mais eu faço votos de ser uma pessoa melhor, parece que eu sou o bobo da corte, parece que todas as coisas caem sobre a minha cabeça. Deixe que as coisas caiam. Deixe as coisas caírem sobre a sua cabeça. O importante não é se as coisas caem ou se elas não caem sobre a sua cabeça. O importante é que sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, tem uma mão poderosa que não permite que as coisas que caem sobre a sua cabeça sejam capazes de destruir o seu relacionamento com Deus. A terceira arma, eu disse que a primeira é a fé, a segunda é o exemplo das testemunhas, das pessoas que nos antecederam no reino de Deus. E a terceira coisa, a palavra do Senhor diz que nós precisamos levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Levantar as mãos cansadas e
fortalecer os joelhos enfraquecidos. Na realidade, a vida é uma corrida. Talvez você goste de corrida de Fórmula 1, e você percebe uma das Olimpíadas, alguém chega em primeiro lugar, mas tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o retardatário, até que todos cheguem à última bandeirada, até que todos cruzem a linha de chegada. Aí sim, aquela corrida é estabelecida como findada. Todos nós estamos vivendo uma corrida. A palavra do Senhor diz assim, assim nós que temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Precisamos, portanto, sem desanimar, usar a nossa fé. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais acima daquilo que pedimos ou pensamos. O que pedimos ou pensamos. A nossa mente, ela tem a capacidade de, em uma parte, memorizar as coisas vividas. Memorizar as coisas vividas, sejam elas boas, sejam elas ruins, nós temos a capacidade de memorizar, é a memorização. Mas a nossa cabeça, a nossa mente também tem a capacidade de idealizar as coisas. Nós temos a capacidade de imaginar as coisas. Por exemplo, feche os seus olhos agora, você que está aqui, você que está em casa, feche seus olhos por 30 segundos. Eu quero que você pense em uma coisa que te fez muito bem esta semana. Uma coisa que te fez muito bem esta semana. Qualquer coisa, tenha sido no trabalho, em casa, alguma coisa que você fez para você, alguma coisa que fizeram para você. Imagine essa coisa, traga essa coisa de volta à sua lembrança. Continue de olhos fechados. Você está usando a sua memorização. Você está trazendo para você o relato de uma coisa que já existiu durante a semana na sua vida. Mas agora eu quero que você imagine, você tem vivido uma situação, um problema, e como você estaria se porventura Deus chamasse você à sua presença e dissesse assim, olha, eu vou resolver o seu problema agora. Eu quero que você imagine você diante da presença de Deus, você no gabinete de Deus, você na mesa de Deus. Eu quero que você coloque isso como imaginação na sua cabeça. Traga essa imagem, traga essa figura à existência. Imagine Deus dizendo, olha, se é um problema de saúde, eu estou curando você. Se é um problema financeiro, eu estou entrando com provisão na sua vida. Se é um problema de ordem familiar, eu estou curando sua família. Se é um problema de ordem, quaisquer aspectos possíveis, imagine Deus dizendo, eu estou com você e eu vou te dar vitória. Imagine isso. Agora imagine como você reagiria em isso sendo verdade. Eu quero que você visualize, você saindo da sala de Deus, tendo a resposta de Deus. O que seria assim que a porta fechasse atrás de você e você tivesse que contar aos seus familiares aquela resposta? Como você contaria essa resposta? Cabisbaixo, pulando, fazendo festa, gritando, delirando, como você reagiria? Você pode abrir os olhos e volta aqui para mim. Você usou as duas formas que a sua mente é capaz de fazer. Você utilizou a capacidade de recordar, de rememorar aquilo que já existiu, e você pode utilizar a imaginação, a criação de imagens. É essa criação de imagens que desperta a fé. É essa criação de imagens que me faz andar um pouco a mais. É essa criação de imagem que aponta para o futuro. E quando nós nos voltamos para o futuro, não no sentido de nos preocuparmos com o futuro. Tem pessoas que vivem o tempo todo tão preocupadas com o futuro, que elas passam a ter
o tempo todo, elas ficam até desanimadas, porque elas já não conseguem mais viver, já têm uma inquietude tremenda, porque estão preocupadas demasiadamente com o futuro. Outras ficam demasiadamente preocupadas com o passado, e tanto uma quanto outra estão erradas, porque o passado não vai voltar, e o futuro não temos plena convicção se ele vai existir. Mas podemos idealizar, podemos, portanto, apontar para o futuro, e quando nós idealizamos o futuro, nós idealizamos o imaginário, e quando idealizamos o imaginário, nós começamos a trabalhar o exercício da nossa fé. Através da fé, você agrada a Deus no seu presente. A sua fé não é para agradar a Deus no futuro, a sua fé agrada a Deus no presente. Sem fé é impossível, não é que será, sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada a Deus quando você demonstra ter fé. Chame à existência aquilo que você precisa, aquilo que você crê, baseado na palavra de Deus. Está passando por um momento de dor, de dificuldade, onde você diz assim: olha, já não tem mais nenhum tipo de esperança, ninguém mais pode me ajudar. Ótimo, quando todas as portas estiverem fechadas, não significa que é o final da corrida. Se todas as portas fecharam, sem desanimar, utilize a sua fé, utilize essa ferramenta que Deus colocou à sua disposição. Sem desanimar, seja uma testemunha do poder de Deus. Observe os heróis da fé, observe as pessoas. Tem um determinado irmão, que aqui na membresia, ele sempre diz assim: pastor, na realidade, no reino de Deus, na igreja, tem mais pessoas boas do que ruins, não é verdade? E é verdade. Há mais pessoas boas do que pessoas ruins. Há mais coisas favoráveis do que desfavoráveis. O grande problema é que o ser humano, ele sempre foca naquilo que está faltando. Por exemplo, alguém está desempregado, aí pede a Deus o tempo todo um emprego, aí abre-se uma porta de emprego em determinada empresa, ele vai para essa empresa, e ele é o único que chega na empresa vibrando, porque agora ele está trabalhando, agora ele tem a carteira assinada, agora ele está com o salário garantido. E ele começa a dar ouvido a muitas pessoas que estão lá dentro e dizem assim: mas você é o único que está alegre aqui, nós estamos tristes, sabe por quê? Porque essa empresa é uma péssima empresa, essa empresa não paga em dia, essa empresa a gente está aqui há 10 anos e não vê reajuste salarial, nessa empresa aqui as pessoas não reconhecem, nessa empresa as pessoas querem o seu sangue, mas as pessoas não querem te fortalecer, as pessoas não reconhecem quem você é, e daqui a pouco, se você não tiver cuidado, você começa a pensar igualmente aquelas outras pessoas. E ao invés de vibrar, ao invés de sair de casa sabendo eu vou trabalhar, você começa a sentir-se desanimado por conta daquilo que você acabou de ouvir. O que é que você está ouvindo? A Bíblia diz que o que alimenta a fé é o ouvir. De modo que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Quando você não ouve a palavra de Deus, quando você não para ouvir Deus, não adianta, você pode ter o melhor amigo, a melhor pessoa, o mais capacitado ser humano que trabalha em quaisquer das áreas humanas, se Deus não estiver falando com você, no sentido de você perceber a voz de Deus, inútil vai ser a construção da sua casa. A Bíblia fala sobre isso. É inútil o trabalho dos edificadores se o Senhor não edificar a casa. Imite a fé daqueles homens. Eu citei alguns homens aqui, suas qualidades e também os seus defeitos. Geralmente as pessoas, principalmente nos dias atuais, quando olham para as outras pessoas, focam no defeito das pessoas. Fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano é isso, fulano pensa isso, ou fulano deixa de pensar isso.
Imitemos, a Bíblia diz que nós precisamos imitar a fé daqueles que são tidos como heróis da fé. Ou seja, nós precisamos mudar o olhar. Quando nós mudamos o olhar, nós focamos na gratidão. Quando nós somos gratos, nós estamos dizendo a Deus: estamos satisfeitos com a tua providência. A ingratidão é, antes de tudo, um pecado contra Deus, é não reconhecer a soberania de Deus sobre sua vida e sobre os aspectos sob os quais você se encontra. Dê sempre um pouco a mais de você para Deus e para as pessoas. As pessoas mais felizes são aquelas que mais se doam, são aquelas que mais dão alguma coisa a alguém. Há algumas semanas aqui atrás, eu passei uma experiência interessante, eu já falei isso aqui. Um cidadão, ele veio aqui, eu estava aqui nas dependências, aqui no pátio da igreja, e um cidadão chegou para falar comigo, e ele veio pedir alguma coisa, e antes veio uma outra família, e a família também precisava de alguma coisa, a família precisava de uma cesta básica. E enquanto eu estava conversando com aquela outra família, esse cidadão chegou. E quando esse cidadão chegou, ele já chegou pedindo desculpa por interromper, e ele perguntou o seguinte: pastor, desculpa eu perguntar, mas o que é que essa família está precisando? Essa família está precisando de uma cesta básica? Eu não respondi, que eu não queria expor aquela família. E a pessoa disse: nós estamos precisando de uma cesta básica. E ele disse assim: não, essa igreja me deu uma cesta básica. Só que quando eu cheguei em casa, a minha esposa ganhou uma outra cesta básica. Eu vou em casa, eu vou trazer uma, eu vou dar para ela. Eu tenho duas, eu vou trazer uma para ela. A pessoa tinha uma cesta básica, porque ela precisava de uma cesta básica. Ela ganhou duas cestas básicas. Sabe o que aconteceu? Ela se predispôs a dar uma cesta básica a quem tinha menos do que ela. Você pode dar mais. Você pode dar mais em todas as áreas possíveis. Primeiro, você pode dar mais a Deus da sua vida. Você pode dar mais a Deus da sua vida. E você pode dar mais ao próximo também da sua vida. Geralmente nós reclamamos porque estamos aqui, eu gostaria de chegar nesse patamar. Tem 30 anos que eu estou lutando para chegar aqui, só chego até aqui. Ora, esse patamar aqui ainda é privilégio, eu estou com vida, eu estou respirando. Tem pessoas neste momento que não estão respirando de uma forma natural. Tem pessoas que estão respirando por causa de uma máquina. Tem pessoas que não têm saúde. Aí nós reclamamos porque ainda não conseguimos determinadas coisas que achamos serem imprescindíveis para nós. Jesus falou sobre a lei da semeadura. A gente só colhe aquilo que planta. Pessoas felizes são pessoas que se dão. Faz assim na sua mão e olha para a sua mão. Faz assim, fecha a sua mão e olha para a sua mão. Imagine que você tem aí um pedaço de ouro. Se aparecer um pedaço de ouro, você é obrigado a deixar aí no banco, tá? Porque você não tinha, surgiu agora. Segura aí, tem um pedaço de ouro, não tem? Tá. Esse pedaço de ouro é seu. Naturalmente você vai segurar ele para que ninguém tome ele. Agora imagine também com a mão fechada, se alguém chegasse com um recipiente colocando ouro em pó na sua mão, veja o quanto caberia na sua mão, só entre os dedos e a palma da mão, só um pouquinho. Agora faz o seguinte, abre a sua mão assim, faz uma concha. Agora use a razão para responder, cabe mais com a mão fechada ou cabe mais com a mão aberta? Se a sua resposta foi cabe mais com a mão aberta, seja mais mão aberta para Deus e para o próximo. Se a sua resposta foi cabe mais com a mão aberta, se dê mais a Deus, se dê mais ao próximo. Mas eu quero caminhar para o final, sem desanimar, mente gratos, porque Tu és o nosso Deus. Te agradecemos pela Tua beleza, pela Tua grandeza. Ó Deus, em nome de Jesus,
Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, enche as nossas vidas com a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a sensibilidade necessária para usarmos a fé, para tomarmos como parâmetros aqueles que nos rodeiam como testemunhas do teu amor, da tua grandeza sobre a vida de todo aquele que confia em ti. Pai, ajuda-nos a levantar as nossas mãos, que sejamos verdadeiros adoradores, pois a tua palavra diz que aqueles que te adoram são achados por ti. Ache em nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Pai, que os nossos joelhos já não estejam mais vacilantes, mas que eles se reedifiquem, que eles sejam consertados na tua presença. Volta a dar-nos, ó Deus, aquela chama do primeiro amor. Volta a dar-nos a alegria da salvação, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.